acompanha o Notícia Pro Trabalho. E hoje é quinta-feira. Para quem já está acompanhando o nosso trabalho há algum tempo, sabe que hoje é dia da gente falar de uma das nossas paixões, de uma das nossas bandeiras, que é a saúde e segurança do trabalho. E é para a gente realizar essas atividades aqui de conteúdo informativo nesse campo para vocês, sempre a gente conta com o apoio. Eu vou mandar meu beijo, meu abraço para uma entidade que já tem 50 anos, onde graças aos estudos e pesquisas a gente teve uma drástica redução no número de acidentes de trabalho no nosso país. Ainda falta muito pela frente, por isso a gente precisa bastante desses profissionais lá da Fundacentro. Então, meu beijo para o pessoal de comunicação de lá, a Alexandra Rinaldi, a nossa Cris, mas também para todos os pesquisadores, gestores e que fazem esse trabalho referência. Hoje eu não sei se eu vou ficar muito confortável aqui com vocês, tô brincando, eu vou ficar talvez emocionada mais do que o normal para tratar desse tema. Por quê? Eu vou receber uma pessoa que eu já vou considerar a partir de hoje meu amigo. A gente não se conhecia, mas eu já conhecia o trabalho dele em razão da importância histórica que tem para a saúde e segurança do trabalho. Para minha alegria, ele já vinha acompanhando os nossos programas, disse que até salvou alguns, porque achou que era um trabalho importante, aí que traria uma contribuição interessante para a saúde e segurança do trabalhador e para os gestores que querem empreender com responsabilidade social. E agora eu vou apresentá-lo para vocês e a gente vai explorar quem é esse antigo pesquisador da Fundacentro, não mais hoje lá, atualmente consultor da área de saúde e segurança no trabalho, Jófilo Moreira Lima. Bom dia, Jófilo. Falei a pronúncia certa porque sabe que a apresentadora é dislexa, né? Bom dia, Regina. É um prazer estar aqui com você, né? Esse convite para mim foi extremamente gratificante, né? Porque eu já acompanhava à distância, né? E agora a gente está aqui ao vivo, né? Estou à sua disposição. E por que trazer o Jófilo aqui para falar sobre isso? Primeiramente porque ele é a história viva. Participou da construção de Brasília, foi um dos responsáveis por a gente ter uma das normas mais importantes na saúde e segurança do trabalho, que é a NR18. Quem é do campo já sabe, mas quem não é, o Jófilo já vai explicar. O que é a NR18, Jófilo? Bom, a NR18 é uma norma regulamentadora integrante da Portaria 3214 de 78. É uma norma que trata das condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção. E talvez eu fiquei um pouco conhecido porque eu fui o secretário de Segurança e Saúde na época em que ela foi reformulada. Então, esse mito que eu criei em NR18 é um mito. Na verdade, eu participei de uma reformulação que tem reflexo até hoje. E quais eram esses reflexos? A gente ainda tem a construção civil é um dos segmentos que mais matam no nosso país. Em apurações recentes, a gente não vai ter aqui os números precisos para passar para vocês, mas em apurações recentes, a gente já descobriu, não sei nem se o Jófilo tem acesso a essa informação, que a área de saúde, por causa dos riscos bioquímicos, já ultrapassou a construção civil nisso. Porque a construção civil já vinha trabalhando a NR18, a construção civil já tinha alguns outros avanços. E na área de saúde, todo mundo fica escondendo, empurrando para debaixo do tapete. E a área de saúde, segundo o pessoal das organizações lá de saúde, tem ultrapassado até as questões de risco de contaminação e de acidentes no desempenho das atividades. Não é a pauta de hoje, mas já que uma coisa para a gente pesquisar e depois trazer. Apresentando a continuação desse currículo, né, ele também já trabalhava uma coisa que até hoje a gente achava que era coisa de ponta, né? Eu comecei a ouvir com 19 anos, que é a questão do tripartite. O que é o tripartite? Bom, vamos esclarecer algumas coisas. Quando a gente fala é uma das questões que mais mata, eu me reporto muito assim, a indústria da construção. Quando eu falo indústria da construção, eu estou me reportando a edificações, a montagem industrial e a construção pesada. Só para a gente esclarecer. A indústria da construção, ela tem uma característica de ter uma incidência muito grande de acidentes graves e fatais. Fatais, para ser mais exato, né? Também.
E além disso, nós temos as outras questões, que é a questão da saúde e da qualidade de vida dos seus trabalhadores, que são coisas que a gente não pode dissociar tratando só da fatalidade. Até porque muitos programas são voltados exatamente para essa questão da fatalidade. E no caso da NR18, ela teve uma característica de nos preocuparmos com o efetivo gerenciamento do ambiente de trabalho através do PCMAT, Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Na minha opinião, esse é o diferencial desse segmento industrial com relação ao gerenciamento do ambiente de trabalho. E tripartites pelo fato de que só foi possível essa norma sair porque uma coisa que para mim parecia ser novidade, e aprendi com o Joffre que antes de eu nascer já começou um movimento todo em prol desse tal de tripartites, que é o que adianta o trabalhador falar de um lado, o que adianta o empregador ou o patronal falar do outro, o que adianta o poder falar do outro se esses três não se conversam. E o entendimento desses três foi o que tornou a norma possível? Veja bem, o tripartismo ele é preconizado pela Organização Internacional do Trabalho. E o Brasil é parte integrante da OIT, desde o início. A OIT foi criada em 1919, né? Em 1929 nós já tínhamos normas, na verdade, recomendações relacionadas às questões de segurança na indústria da construção. E nós temos também a questão do tripartismo e o tripartismo paritário, que é a paridade entre o número de trabalhadores, de empregadores e do governo. No momento em que eu assumi a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, eu procurei dar continuidade ao que os organismos internacionais preconizavam, né? Então nós criamos essa comissão tripartite, que aqui em São Paulo já vinha desde a comissão paritária, já se fazia isso. A comissão aqui em São Paulo, no início do 87, na verdade. Em 87 tinha uma comissão aqui em São Paulo paritária, né? Esse foi, eu diria, o embrião do tripartismo, né? E a NR18 foi a primeira norma em que nós tivemos essa experiência. Ela foi publicada no Diário Oficial da União para qualquer cidadão da sugestão que quisesse, né? Na ocasião chegaram 3.000 sugestões e isso foi sistematizado e posteriormente nós tivemos uma reunião histórica, né? Essa reunião foi que definiu a norma em si. Não é a norma ideal nem dos trabalhadores, nem dos empregadores e nem do governo. É a norma do nível de conhecimento técnico da época e do nível de entendimento entre as partes. Mas que reduziu e muito. Todos os técnicos que estão há mais tempo nesse mercado e conheceram o antes, o durante e o depois da norma, nos tiveram relatos, né? Não só aqui na redação, mas nas matérias que a gente apura por aí. E quando eu estava estudando pra gente fazer as entrevistas, nossa, gente, é muito assunto que a gente poderia explorar com os Joffres, mas algumas coisas me chamaram muito a atenção. Eu falei, gente, eu vou aproveitar e vou perguntar pra ele. Porque, por exemplo, numa entrevista que você deu para a revista Proteção, você diz que entre as principais causas de acidente ou de qualidade ruim de vida das pessoas dentro da indústria da construção civil estão a questão das dores musculares, a questão da perca auditiva, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa na minha colinha, e a questão respiratória. E também as questões dermatológicas, né? Que eu até lembrei bastante disso, mas não lembro se na reportagem estava especificamente. Eu também não lembro, lembrei agora. E também as questões dermatológicas, ou seja, eles ficam muito expostos ao sol. E aí veio a pergunta, né? Porque um dilema, o PRO, Notícia para Trabalho, está sempre envolvido uma outra bandeira, Notícia para Trabalho, é a questão da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Como a situação da construção civil tem esse risco grande de vida realmente para o profissional, a gente ouve muito de que por causa disso não seria possível você incluir uma pessoa com deficiência, né, com determinados tipos de deficiência, sem perguntar à própria pessoa como seria para ela aquela situação e explicar para ela quais são as regras de segurança que os prevencionistas acreditam que é para todos, né? Por exemplo, a perca auditiva. Quais seriam os cuidados para que a pessoa que ouve não tivesse essa perca auditiva dentro da construção?
Olha, Para a primeiro, gente pensar junto também a questão da inclusão. primeiro assim, com relação à inclusão, eu vi uma experiência na construção em Sergipe, de uma empresa, Norcom, que ela trabalhava com deficientes e com resultado altamente significativo. Eu posso até lhe dar um detalhe Vou dessa querer experiência. tentar contar a história, vamos atrás deles. Bom, e essa perda auditiva, ela se daria num primeiro momento na fonte, onde você gera o ruído. Você imagina um batistaca, o próprio ritmo normal da obra, com ferragens, com tudo isso, com máquinas funcionando. É o problema não só ocupacional, quanto também ambiental, porque tem um impacto na comunidade. Eu estou até sentindo isso agora na minha residência, que Vila Madalena tem um volume muito grande de demolições atualmente, né? Então isso para mim eu estou sentindo na pele isso durante o dia. Mas veja bem, uma situação é você combater esse ruído na fonte, num segundo momento na trajetória e no último recurso como um equipamento de proteção individual com abafador de ruído. Ou seja, o trabalhador está lá com o abafador de ruído. Então, para mim, a lógica de pessoa inclusiva, um deficiente auditivo naquela atividade, ele nem precisa, talvez, do protetor, mas também daria o mesmo resultado e é uma oportunidade e um olhar que às vezes a construção ainda não teve. Mas veja bem, na construção é bom que fique claro que nós não temos um risco isolado. Um ruído normalmente é acompanhado de uma vibração, nós temos também poeira, nós temos as condições meteorológicas, é tudo junto. Isso sem contar a produção, né? Que você tem que acompanhar o cronograma da obra. Então esse trabalho frenético é muito em função de que os cronogramas são feitos muitas vezes em cima de imposição comercial, né? A obra tem que ser lançada num prazo, sei lá, na época de que você recebe um determinado salário, um 13º, e isso faz com que tenha trabalho noturno e tenha a questão da hora extra em si para cumprir aquilo. E isso tudo faz com que você tenha uma precarização no trabalho. Até porque os mesmos fatores que causam acidente e doença são os mesmos fatores que causam desperdício, retrabalho e uma série de coisas. Tudo isso, quem quiser, depois a gente vai colocar o site na descrição dessa entrevista para vocês verem, no corpo da descrição dessa entrevista, vocês podem mandar os comentários que a gente também vai direcionar para o nosso entrevistado. Tá num trabalho que o Jofrus ele desenvolveu junto à OIT, chamado Segurança e Saúde no Trabalho da Construção, Experiência Brasileira e o Panorama Internacional. Aí isso me chamou muita atenção. Esse cruzamento dessa experiência brasileira com a experiência internacional, de que forma esse diálogo, mesmo que a gente não tenha os mesmos recursos ainda, que a gente não tenha a mesma cultura que outros países, mesmo que a gente não tenha os mesmos equipamentos, já é um avanço para que a gente diminua as questões nesse sentido aqui no nosso país e a gente tenha mais qualidade de vida dentro da indústria da construção. Bom, essa experiência é uma história longa, né? Eu posso te contar em detalhes, mas eu diria que a principal diferença da experiência brasileira para a experiência europeia é a questão da gestão. Até porque... Então não é nem o recurso, como eu imaginei, não. Nem a tecnologia. É a gestão. É o líder. Exatamente. Então veja bem, em todo o mundo hoje, a gestão ela é relacionada com a questão do ciclo de vida do empreendimento, ou seja, a concepção da obra, a execução e o pós-obra. E além do pós-obra, nós já temos mais à frente, no caso aqui de São Paulo, você tem a demolição para começar todo o ciclo novamente. Assim como nós temos o ciclo de vida do homem, né? É concebido, ele nasce, vive e morre, nós temos também o ciclo de vida do empreendimento. Eu achei na apuração de hoje, que antes da gente começar, quando a gente você achava que a gente estava só batendo papo lá fora, a gente estava batendo papo, mas eu já estava apurando aqui o que eu ia construir para a gente trabalhar aqui dentro, essa questão do ciclo. Explica novamente esse ciclo da construção para eu te fazer minha pergunta seguinte. Veja bem, quando você concebe um empreendimento, nós concebemos ele elaborando projetos, elaborando especificações, definindo como é que vai se executar de uma forma racional, considerando cronograma, considerando as condições geoclimáticas, né? A chuva, o vento, a altitude, a umidade, tudo isso tem que ser estudado. Ou seja, você tem que conceber um empreendimento
de tal forma que na concepção você já faça a prevenção de acidentes e doenças. E o planejamento de como a sua obra vai acontecer, até a sua obra em casa, viu? Não é só da indústria, não. A segurança e saúde começa na prancheta. Isso é um slogan da Europa, de uma das campanhas da... A saúde e segurança começa na prancheta, no planejamento, no compromisso, no envolvimento dos gestores. E para minha alegria, ele me trouxe, imagina, eu sou filha, né, do ramalho da Construção Civil de São Paulo, presidente da Construção Civil de São Paulo. Meu pai milita e eu ouço sobre construção a minha vida inteira, né? E de repente você me trouxe um elemento novo que pra mim eu não desconheci. Talvez você que aí tá nos assistindo, mesmo estando na área, ainda não conheça, que você tá até se especializando novamente, que você parece que não quer aposentar de jeito nenhum. Descobre já mais uma maneira de estudar, que é o pós-obra. Mas Regina, de que maneira o pós-obra afeta a saúde e segurança do trabalhador e de que maneira uma boa gestão e planejamento pode fazer toda a diferença? Veja bem, Regina, muitas vezes você tem solução técnica, mas não tem solução econômica. Você tem uma edificação em que você precisa fazer uma manutenção e você não tem uma ancoragem, por exemplo, para uma amarração de um andaime. Você precisa muitas vezes fazer uma limpeza de uma caixa d'água, a troca de uma telha. Lavar os vidros. Exatamente. Isso até incluindo a atividade doméstica também, né? Então isso tudo tem que ser feito por alguém. E hoje até nós já temos norma da ABNT que já pede um planejamento nessas reformas em um apartamento que você vai modificar. Então esses seriam ações que há necessidade de uma atuação forte no pós-obra. Então nós temos que nos preocupar assim com o projeto, com a execução, como nós estamos fazendo, e com o pós-obra. Isso num ciclo integrado da NR18, que seria praticamente relacionada com a execução, e com a norma que às vezes passa despercebida, que é que trata de edificações, que é muito pouco fiscalizada. Você acredita que você vai ter que voltar muitas vezes aqui porque não está tão gostoso? Acho que foi uma das entrevistas mais rápidas que eu já fiz em toda a minha vida, principalmente nessa área que é tão complexa. 3 minutos, Ed? 2 minutos? Isso é um absurdo. Eu estou muito brava com o Ed, muito brava com esse diretor. Eu quero que você deixe uma mensagem. O que você, tantos anos dedicado na consultoria da área de saúde e segurança do trabalho, na prática mesmo, no planejamento, já teve nos poderes, já teve como servidor público, já teve como empreendedor, já teve como trabalhador, porque é uma pessoa muito ágil, já viveu todos os cenários desse campo da indústria da construção civil. O que você acredita que a gente deve provocar ali hoje o nosso público para a gente pensar e desenvolver até num próximo programa? Que vai colaborar efetivamente para a saúde e segurança do trabalho, para que a gente avance igual a gente avançou na NR18? Eu acho assim, pelas especificidades da indústria da construção, nós temos que ter uma abordagem no ambiente de trabalho e uma abordagem no trabalhador, conhecendo a percepção que ele tem sobre riscos, porque ninguém melhor do que o trabalhador para se proteger. Essa é uma questão. E a outra é conhecendo os aspectos culturais dele. Até porque a gente tem que imaginar que a indústria da construção ele tem os salários mais baixos entre vários segmentos industriais. E além disso ele tem uma jornada de trabalho que é comum a muitos brasileiros, que é a jornada domiciliar, a jornada para complementar o salário e, no final de semana, e a jornada no próprio local de trabalho, isso sem contar hora extra, trabalho noturno e essas variáveis. Precarização, gato, isso, como diz o meu pai. Então, se a gente não levar em conta esse tipo de enfoque numa gestão, na organização de um planejamento de prevenção de acidente, você está fadado ao insucesso, porque o real e a fantasia, eles se separam no final, né? O real é quando se separam no final. A gente também comentava da questão da fiscalização, né? Hoje o Ministério do Trabalho não está fazendo concurso para novos fiscais do trabalho. E os fiscais que são experientes nessa área estão aposentando. Agora até mais rapidamente, motivados pela reforma trabalhista. A questão da fiscalização também envolve a questão da segurança ou cultural
e educacional é mais importante, ou o equilíbrio disso? O que você pensa a respeito? Penso que a fiscalização tem um papel fundamental. O que precisa ser feito, talvez, uma priorização do que vai fiscalizar. E no caso da construção, eu entendo que a prioridade seria o PCMAT, que é o Programa de Segurança. O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Esse programa, inclusive, ele deve ser auditado, porque é um programa que tem interface com gestão e poderia até ter uma auditagem da própria empresa, independente da auditagem formal da fiscalização. Porque quando a gente pensa em gestão, tem fatores que são fundamentais, como melhoria contínua, como definição de indicadores e como auditoria. Que bacana, mas já fez assim, ó, encerrou. Como a gente faz para saber outras informações? Você está aberto via Face, via Zap, e-mail, o que você pode compartilhar aí com o nosso público? Manda pro Notícia Pro Trabalho, a gente direciona. Bom, eu tenho só o WhatsApp e o e-mail, né? Eu não uso nenhuma outra rede social. E eu tenho a maior boa vontade de informar, né, do que eu tenho com relação a isso, mas eu acho assim que as informações são extremamente importantes. E na construção nós temos um tripé que é extremamente importante, que é a formação profissional, a informação e a motivação do trabalhador. E a gente vai trazer ele para falar mais sobre isso. Combinado? Muito obrigado, Eli. Se quiser, mande a sua pergunta aqui para o Notícia para Trabalho e a gente vai estar direcionando já motivo para a gente trazer ele de volta. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Obrigada ao Ed, a toda a nossa equipe aqui do Notícia para Trabalho. Agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Até mais!